Fala, grunautas, beleza? Hoje a gente vai falar das equações de reta. Então, aula passada, nós vimos o que caracterizava uma reta, né? Nós vimos que dois pontos caracterizavam uma reta, então um ponto e um vetor também caracterizavam. E hoje, nós vamos falar dos tipos de equações que regem uma reta, né? Assim, as equações que definem bem uma reta. Então, para isso, nós vamos considerar dois pontos. Vamos considerar uma reta que passa por dois pontos. Considere a reta que passa por... Vou botar aqui o ponto A igual a 1 menos 2, 4. E o ponto B como sendo o ponto 0, 4, 3. São dois pontos no espaço, né? Você pode observar que eles têm 3 coordenadas cada um. E aí eu quero mostrar quais são as equações de reta que passam por esses dois pontos, né? Então, o que nós vamos fazer? Primeiro eu vou fazer um desenho esquemático aqui, para a gente ter ideia do que está acontecendo. Eu tenho dois pontos aqui, que é o ponto A, um é o ponto B. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou considerar o vetor que parte de A e chega em B, certo? Esse vetorzinho aqui, ele é chamado de vetor AB. E aí eu vou falar que a reta é a soma desse ponto A com o vetor AB, tá bom? E aí, é aqui que entra a nossa primeira equação, a equação vetorial da reta. Equação, esse é de equação, tá bom? É uma abreviação de equação. Equação vetorial. Opa, botei votorial. Equação vetorial. Não. Ficou feinho, não foi? Ficou feinho, né? Tá bom, a equação vetorial é o quê? É na hora que eu pego um ponto e somo com um vetor. Então, como que a gente apresenta isso? A gente apresenta x é igual a mais lambda vezes o vetor AB. Certo? E aí, o que é x? X é um ponto qualquer no espaço. Tá? Então, na hora que eu pego a reta que passa aqui por A e B, eu estou considerando x um ponto qualquer aqui nessa reta. Então, se eu pego, por exemplo, A mais um múltiplo suficientemente grande de AB que chega em x, eu vou conseguir caracterizar esse ponto x. Entendeu? Então, é assim que é a equação vetorial. Ela é um ponto mais um escalar vezes um vetor. Esse vetor aqui é chamado de vetor diretor da reta. Isso é chamado de vetor diretor. Porque é ele que dá a direção da reta, tá bom? E como que a gente faz para calcular esse AB, né? Bem, a gente viu que um vetor pode ser escrito como diferença de pontos, né? Então, AB ele é B menos A, tá bom? No caso aqui eu vou pegar as coordenadas, vou subtrair uma a uma. Então vai ser tipo 0, 4, 3, menos 1, menos 2, 4. E aí, o vetor AB, ele vai ficar sendo menos 1, 6 e 3 menos 4 menos 1. Tá bom? Essa aqui é o meu vetor AB. Então, a minha equação da reta mesmo, minha equação vetorial, ela vai ser dessa forma aqui. Vai ser o ponto A, que é 1 menos 2, 4, mais lambda vezes o meu vetor AB, que é o vetor menos 1, 6, menos 1. Tá bom? Então, essa aqui é a tal da equação vetorial da reta. Show! Agora que nós vimos a vetorial, nós vamos passar para a paramétrica. Então, equação paramétrica. Então, a equação paramétrica, o que ela vai fazer? Ela vai olhar as coordenadas cartesianas desse ponto x aqui qualquer. Certo? Então, em vez de escrever x igual a um ponto mais um múltiplo escalar de um vetor, eu vou escrever cada coordenada de maneira separada. Então, tipo, aquele x ali, eu posso dizer que é assim, ó. X, y, z são as coordenadas dele.
isso aí é igual ao meu ponto 1, menos 2, 4, mais lambda vezes o meu vetor diretor, menos 1, 6, menos 1. E aí, para montar a equação, basta que eu escreva assim, ó, x é igual a 1. Ó, veja que o x é o que está na primeira coordenada. Então, ele só vai ser montado por elementos que estão na primeira coordenada. No caso, vai ser esse 1 e esse menos lambda aqui. Então, x igual a 1 menos lambda. Y é igual a menos 2 mais 6 lambda. Z é igual a 4 menos lambda. Certo? Então, essa aqui é a equação paramétrica da reta. Fechou? E aí existe outra equação, que é a chamada equação simétrica. Esses nomes são importantes, que às vezes tem na prova. Determine a equação simétrica da reta que passa pelos pontos, não sei o quê. Então é importante saber diferenciar bem o que é equação vetorial, o que é equação paramétrica, o que é equação simétrica. E ainda vai ter mais uma que é reduzida, isso eu mostro já. Então o que a simétrica fala? A simétrica ela vai deixar a equação como sendo frações, basicamente, igualdade de frações. Então, tipo, olha o que vai acontecer aqui. Eu vou passar essa coordenadazinha aqui do ponto para subtrair lá do x. Então vai ficar tipo x menos 1 sobre menos 1 é igual a lambda, certo? Isso eu estou isolando o lambda. Eu vou isolar o lambda em todos os lugares aqui dessa equação paramétrica. Que é igual a y mais 2 sobre 6, que é igual a z menos 4 sobre menos 1. Veja, se eu quiser isolar o lambda aqui, eu tenho que passar o 4 para lá, negativo, então vai ficar z menos 4. E aí depois eu divido por menos 1. Então z menos 4 sobre menos 1. Mesma coisa com y, mesma coisa com x. Então essa aqui é a equação simétrica da reta. Bom, é essa igualdade na forma de frações. Tecnicamente você não precisa botar esse lambda aqui. Eu coloquei só para vocês terem uma ideia, mas a equação simétrica é essa aqui, de forma de fração. E aí existe uma última que é chamada equação reduzida. A equação reduzida da reta. O que é a equação reduzida? É aquela que você escreve o y e o z como função de x. E para você conseguir fazer isso, você tem que substituir no valor de lambda, certo? Então, por exemplo, eu sei que o y ele é igual a menos 2 mais 6 lambda, certo? Só que esse lambda, eu posso escrever ele em função de x, ó. Repara. Aqui eu posso dizer que lambda é igual a 1 menos x. Então, y é igual a menos 2 mais 6 vezes 1 menos x. Portanto, eu concluo que o y é igual a 6 menos 2, 4. 4 mais 6x. E o z, eu também posso escrever ele como função de x. Ó. Z é igual a 4 menos lambda, que é igual a 4 menos 1 menos x. Portanto, o z ele é igual a 3 mais x. E essa equação aqui, que parece um sistema, ela também é uma equação que é conhecida e ela é chamada de equação reduzida da reta. Certo? Para vocês terem uma ideia, isso aqui, na verdade, representa... Essa equação de cima representa um plano e essa equação de baixo também representa um plano. Então, a equação reduzida da reta, ela representa a interseção de dois planos. Então, você está dizendo que uma reta ela é a interseção de dois planos na R3. Tá certo? Então, esses aqui foram os tipos principais de retas que eu queria falar. É a equação vetorial, a equação paramétrica, a equação simétrica e a equação reduzida. Valeu? Então, a gente fica por aqui.